Então, meu povo, a gente chega aqui em mais um vídeo sobre MRU. Nós já fizemos um primeiro vídeo com as definições básicas desse tipo de movimento, um segundo vídeo onde nós apresentamos os gráficos, né? A gente explicou como é que a gente faz uma leitura de gráfico de MRU, e dessa vez a gente vai falar sobre encontro de móveis. Saber determinar quando vai acontecer um encontro entre dois móveis é muito importante. Se a gente viajar um pouquinho aqui, por exemplo, de vez em quando sempre tem um pessoal com uma história assim, tem um asteroide em rota de colisão com a Terra, né? Vai morrer todo mundo, tal. Como é que os caras conseguem avaliar o risco de algum corpo no espaço atingir o nosso planeta? Bom, a gente sabe, a gente conhece o movimento do nosso planeta no espaço e vai investigando os astros e avaliando também o movimento deles. Então, se eu consigo descrever matematicamente o movimento da Terra e de outro corpo no espaço, eu tenho como fazer uma estimativa, ou pelo menos fazer uma previsão, né, se há um risco, avaliar pelo menos se há esse risco de uma colisão entre os dois. Bom, aqui a gente não vai se preocupar em salvar o planeta de um desastre. A gente vai fazer uma coisa bem mais simples. Nós vamos pegar casos clássicos onde nós temos dois corpos em MRU, movimento retilíneo uniforme, vão estar em sentidos opostos, e aí justamente por conta disso eles estão na mesma reta também, tem que frisar isso. E aí, em algum ponto da trajetória, eles vão terminar se encontrando. Tá? O que a gente vai fazer aqui é bem mais simples, mas segue uma ideia relativamente parecida com essa primeira que eu trouxe para vocês, menos apocalíptica, tá bom? Então, encontro de móveis é isso. Dá para fazer também encontro de móveis com MRUV, movimento acelerado, mas eu quero, nesse vídeo, só falar do MRU, porque tem algumas saídas mais simples, tá bom? Acho que se eu tratasse tudo de uma vez aqui, podia confundir um pouco, tá? Então, eu vou começar primeiro com esse slide aqui, a gente vai começar falando sobre velocidade relativa, e para você ler o que está escrito, eu vou desaparecer aqui da tela, tá? Sumir, pronto. Gente, é o seguinte, ó, velocidade relativa, o que que é? O que que está escrito aqui, né? É a diferença entre as velocidades de dois corpos, tá? Então, a gente simplesmente vai fazer uma subtração das velocidades, V de A menos V de B. Percebe que eu botei nas barrinhas aqui de módulo, que é justamente para a gente se ligar no módulo. A gente vai se preocupar só mesmo com o valor numérico desses casos, tá bom? Aí o que que diz? Olha, no caso de um dos corpos estar em movimento progressivo e outro em movimento retrógrado, os módulos das velocidades irão se somar. Por quê? Porque no movimento retrógrado, um deles vai ser menos V. Aí se tu botar aqui menos V, vai ficar menos com menos, aí vai ficar mais. Aí vai terminar somando. Tá? Inclusive, no próximo slide que a gente mostrar essas ideias, eu vou lembrar uma coisa aqui que é muito importante. Ó. Primeiro, a velocidade relativa nos ajuda a entender como o móvel, a partir do seu referencial, percebe o movimento do outro. E esse é um ponto importante da velocidade relativa, porque normalmente a gente usa o solo como referência, mas a gente pode escolher um dos corpos como sendo referencial. Não tem nenhum impedimento quanto a isso. E aí a velocidade relativa te ajuda a entender como é que é a percepção desse referencial. Então veja só, resumindo a história, ó. Pessoal, quando você tem os movimentos acontecendo no mesmo sentido, como nessa animaçãozinha que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai subtrair os módulos das velocidades, tá? Ou seja, esse cara aqui, por exemplo, ó, esse policial que está correndo aqui, ó, nessa região, ele não vai perceber esse amiguinho aqui louco correndo se afastando tão rápido. Por quê? Porque ele compensa um pouco com a velocidade dele. Nesse caso, os dois estão com velocidade na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então, o que que acontece? A velocidade desse camarada que está fugindo vai terminar sendo um pouco atenuada na percepção do policial, porque ele próprio também está se movimentando em relação ao solo. Então, por isso que a gente vai pegar e vai fazer velocidade do primeiro, o módulo seria a velocidade do primeiro, menos a velocidade do segundo. Seria a velocidade relativa aqui, quando eles estão no mesmo sentido, né? Mesma direção e mesmo sentido. Tanto é que se eu tivesse uma colisão de carro nessa situação, por exemplo, se o cara que está atrás, né? No caso aí, se o cara que está nessa situação do policial aqui, né? O cara que está atrás, se ele viesse um pouco mais rápido e batesse no carro da frente, a colisão provavelmente não seria tão grande, porque o fato dos dois estarem em movimento para o mesmo sentido dá uma atenuada aí na hora do impacto. O problema você já deve estar vendo aí, talvez você nem esteja prestando atenção no que eu estou falando, por conta dessa explosão que acontece aqui, né, é quando você tem movimentos em sentidos opostos.
tá? E aí, quando os sentidos são opostos, ou seja, tá um vindo aqui num sentido, né? Vamos supor, movimento progressivo. O outro está aqui no movimento retrógrado, o que acontece? Bom, o que acontece é que o choque é violento. É muito ruim a pancada quando um está indo ao encontro do outro, né? Então a gente soma os módulos das velocidades. Você já deve ter percebido isso na estrada. Quando um carro passa por você na estrada em sentido oposto, você tem a sensação que ele passa muito rápido, né? Porque na verdade a sensação que tu tem é que as velocidades são somadas. Quando você vem em sentidos opostos, imagina aí que você está a 80 km por hora e o outro carro está a 100 km por hora. Quando você vê o carro passando por você, a sensação é que ele está a 180 km por hora, está voando, né? Então por isso que colisões frontais sempre são as mais perigosas. É o tipo de acidente mais perigoso, porque aqui não tem a atenuada que a gente tem nesse primeiro caso. Aqui, meu amigo, a gente soma as velocidades e o efeito é muito mais intenso, tá? Por isso que quando a gente pensa em acidente de trânsito, sempre o pior caso é na colisão frontal, porque a velocidade relativa entre os móveis é somando, tá? É como se, na prática, é como se eu tivesse um dos móveis parado e o outro, por exemplo, nesse caso que eu citei aqui, né? É como se eu tivesse um parado e o outro a 180 km por hora. Deixa eu aparecer aqui. Pronto, apareci. Então esses acidentes são muito perigosos, tá bom? É por isso que normalmente quando a colisão é frontal, o estrago nos veículos costuma ser bem maior e o risco de morte no acidente, né, para quem está no carro, também aumenta muito. Bom, galera, é o seguinte, como é que a gente pode resolver questões de encontro de móveis usando velocidade relativa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uns exemplos. Esse aqui é o caso mais simples que a gente pode usar, certo? Usando velocidade relativa. Então veja, para casos mais simples, tá? Diga-se de passagem, nos quais tentamos descobrir apenas o tempo de encontro ou a distância inicial, certo? Eu só quero saber qual era a distância que tinha no início entre os dois ou quanto tempo demorou para se encontrar. Eu posso usar essa fórmula que, se você olhar bem, é muito parecida com a que a gente trabalhou no vídeo de introdução à cinemática, ΔS sobre ΔT. A diferença é que, no lugar da velocidade média, você vai ter a velocidade relativa, no lugar do ΔS, você tem a própria distância entre os móveis, que eu vou chamar de D, e o tempo corresponde ao tempo de encontro. Isso aqui, pessoal, seria equivalente a deixar um dos móveis parado e jogar a velocidade, como se a velocidade dos dois pertencesse a um só, como se ele tivesse o efeito da velocidade dos dois juntos. Tá? Então, por isso a gente consegue simplificar o problema. Agora, por exemplo, se a questão te pedir em que posição eles se encontraram, se fossem dois carros na estrada, em que ponto da estrada os carros se encontraram, aí você precisaria fazer um pouquinho mais. A outra estratégia que eu vou mostrar é um pouco mais interessante para casos assim. Nesses mais simples, que o cara só te pediu o tempo de encontro ou a distância inicial, vale muito a pena usar esse método aí. Vou mostrar aqui um exemplo. Ó. Pegar uma questãozinha da FUVEST, diz assim, dois carros A e B movem-se no mesmo sentido em uma estrada reta, com velocidades de 100 km por hora e 80 km por hora. Eu acho que está na hora de eu desaparecer aqui um pouquinho para você conseguir enxergar o enunciado, né? Deixa eu sair daqui. Pronto, sumi. Então vamos lá. Gente, é o seguinte, olha. Qual é, em módulo, a velocidade do carro B em relação ao observador no carro A? O que ele quer aqui, pessoal, a velocidade de um em relação ao outro, ele quer a velocidade relativa. Eu quero só chamar a atenção de uma coisa. Quero chamar a atenção que os carros movem-se no mesmo sentido, tá? Se é no mesmo sentido, eles estão indo para o mesmo rumo, certo? Lembra que o sentido é para onde você vai. Então, nesse caso, a nossa velocidade relativa, eu já vou responder o item A aqui embaixo, certo? O item A você vai fazer assim, ó. A velocidade relativa é um menos o outro. Aí, claro que aqui você vai pegar o maior, que é 100, menos o menor, que é 80, por resultado da positivo. Por que que mantém o resultado, por que que mantém o sinal de negativo? Por que que eu estou subtraindo? Porque eles estão indo no mesmo sentido, tá? Então eles estão indo no mesmo rumo. O efeito é atenuado. Então o resultado fica 20 km por hora. Com isso aqui você já respondeu o item A, beleza? Então o item A era só fazer isso. Item B de bola, o que que ele pediu da gente? Em um dado instante, o carro B está a 600 metros à frente do carro A. Quanto tempo em horas decorre até que A alcance B? Então, eu vou aqui para outro slide para a gente resolver isso, tá? Então, a gente tem uma distância inicial
de 600 metros, tá bom? Então ele quer saber quanto tempo demora para acontecer o encontro. Aí é exatamente aquele caso que eu citei para vocês, ó. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar aqui que ficou aquele negócio do clique para adicionar um título, né? Aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos fazer o seguinte. A distância é de 600 metros. A velocidade é de 20 km por hora. Deixa eu só ver se é 600 metros mesmo. 600 metros. Então você já vai ver aí que vai ter um conflito de unidade. Deixa eu aparecer de novo aqui para comentar essa questão. Pronto, apareci aqui. Vamos comentar aqui esse problema. Bom, aqui, pessoal, o que nós temos que fazer? Não 600 metros. A gente vai ter que fazer 0,6 km, tá? Nesse probleminha aqui. Aí como é que nós vamos finalizar? Vamos fazer do seguinte modo. Na verdade, aqui não vai dar nem um tempo, vai dar uma fração muito pequena de horas. Então como é que a gente vai resolver? Você vai dizer que a velocidade relativa nada mais é do que a distância entre os móveis sobre o tempo de encontro. Tá? Então a velocidade relativa vai ser 20 km por hora, a distância entre os móveis vai ser 0,6 e o tempo nós não sabemos. Aí o que eu faço? Eu troco esses dois caras de lugar, trocando de lugar fica assim, ó. Tempo de encontro fica 0,6 dividido por 20. E aí, meu povo, 0,6 dividido por 20 vai dar 0,03 hora. Aí ele pediu tempo em horas, então era só escrever desse jeito. Eu tenho para mim, eu estou olhando aqui esses dados, a resolução é essa mesmo, mas agora eu pensando aqui, talvez tenha um errinho aí na digitação do enunciado e a distância lá da questão original seja em quilômetros. Aí se fossem 600 quilômetros, ficaria 600 dividido para 20, então daria 60 dividido para 2, então nós teríamos 30 horas para sair. Aí seria muito tempo, né? Não, talvez seja isso mesmo. Tá? Então tá aí o tempo de 0,03 hora. Com isso daí você descobre quanto tempo demora para acontecer um encontro. Vamos para a próxima questão, questão da PUC de São Paulo. A gente tem aqui duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximando aí uma da outra, então a gente vai somar as velocidades executando movimentos retilíneos uniformes. Observa que a primeira é 2 metros por segundo, a outra é 3, e a distância inicial entre elas é de 15 metros. Aqui ele está dando exatamente essas informações que estão na imagem, nem precisava. No instante t igual a 0, a distância entre elas é de 15 metros. Então essa aqui é aquela que nós chamamos de distância inicial, né? Distância inicial entre os móveis. Podemos afirmar que o instante da colisão ele quer saber o instante do encontro, tá? Em que instante aconteceu o encontro e, obviamente, as partículas colidiram. Aqui vai ter o mesmo problema de eu ter que fechar essas coisas do PowerPoint. Mas vamos lá, meu povo, é o seguinte, ele diz que a distância inicial é de 15 metros e diz que a distância de distância não, a velocidade, ó, a velocidade de uma das bolinhas é 2, outra é 3 metros por segundo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, como elas estão em sentidos contrários, a tua velocidade relativa é somando, então fica 2 mais 3, então são 5 metros por segundo. Olha como é uma questãozinha bem simples, ó. Aí o que você vai fazer? Velocidade relativa é distância entre os móveis sobre o tempo de encontro. Quem vai ser a tua velocidade relativa? 5. A distância entre os móveis, 15. O tempo de encontro é o que nós queremos descobrir. Então, o que você faz aqui? Você troca esses dois caras de lugar, né, para deixar o tempo de encontro sozinho. Aí você vai ter que o tempo de encontro nada mais é do que 15 dividido por 5. Só troquei de lugar. Nesse caso, galera, o tempo de encontro vai ser de apenas 3 segundos. Então, 3 segundos depois você tem a colisão. Beleza? Vamos olhar os itens, né? Aí, agora que eu me lembrei que eu tô no meio ainda, né? Não tô deixando vocês verem o enunciado, ó. Então, você tá vendo aí que o gabarito é item C de casa, né? 3 segundos, eu apareci de novo. Vamos marcar aqui o item C de casa. Pronto, fechamos mais uma questão. Agora, para a gente fechar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer o encontro de móveis usando função horária da posição. Aquela do... O pessoal às vezes chama isso aqui fórmula do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Lembra que nessa equação, o que você tem que definir? A posição inicial e a velocidade. São as duas coisas que você tem que saber logo de cara, você tem que deixar isso explícito, senão você não sai do lugar, tá? São as duas coisas constantes, são os dois pontos de segurança que a gente tem nesse tipo de movimento. Aí veja, esse método que eu vou usar aqui, ele resolve qualquer problema, tá bom? Aquele lá é mais simples para casos simples, esse aqui resolve todos os casos.
né? Especialmente quando o cara pedir de você em que posição aconteceu o encontro, tá? Em que ponto da estrada houve o encontro dos móveis. Aí você vai usar esse método que eu vou dizer aqui para vocês. E também quando os móveis partem em instantes diferentes, que já são problemas um pouquinho mais complicados, tá? Um sai, aí depois sai o outro, aí como é que faz, né? Aí a gente tem que analisar. Naquele lá, os dois têm que sair ao mesmo tempo, naquele método que eu mostrei para vocês de velocidade relativa. Então, qual é o procedimento? Fiz uma tabelinha aqui, três passos básicos, eu vou mostrar em exercício, tá bom? Então vamos olhar aqui, cadê o meu mouse? Está aqui. Ó, primeira coisa que você vai fazer na sua vida aqui, defina as funções horárias dos dois corpos. Vocês vão ver que eu vou seguir esse passo a passo. Então você escreve a equação horária dos dois. Segundo ponto, o momento do encontro acontece quando os dois móveis atingem a mesma posição, eles estão lá no mesmo lugar. Então, desse modo, iguale as funções e você encontrará o instante de encontro. Vocês vão já ver como é que acontece isso. Terceiro, substitua o tempo de encontro na equação de qualquer um dos móveis, que aí vai dar a posição do encontro, tá? Então não interessa qual dos dois você escolha, sempre vai ser o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado é porque você errou as contas, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês, nessa questãozinha aqui, tá? Como é que a gente faz esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá. Dois motociclistas A e B partem de um mesmo ponto, de uma estrada reta, com velocidades escalares constantes de 36 km por hora e 108 km por hora. Sabendo-se que se movem ambos em movimento progressivo, então a gente já sabe, eles estão indo para o mesmo rumo, eu vou ter que subtrair as velocidades. E que B parte 3 segundos após a partida de A. Então ele quer que você determine A, o instante do encontro, e B, em que posição aconteceu o encontro. Como ele fala de 3 segundos, né, não me parece uma coisa que vai demorar muito para acontecer. Então talvez seja o ideal a gente mudar um pouquinho essas velocidades. Ó. Como é que a gente faz? A gente pega o 36 e divide por 3,6. Então isso aqui vai dar exatamente 10 metros por segundo. 108 km por hora, então você vai pegar 108, 108 vai dividir por 3,6. Quanto é que dá isso aqui, galera? Isso aqui vai dar exatamente 30. Então isso aqui é 30 metros por segundo. E eu já sei que a velocidade relativa entre os móveis, como nesse caso eles estão indo para o mesmo rumo, é um menos o outro, né? Apesar que nesse caso eu não vou nem usar, vai ficar 30 menos 10, 20. Só que aqui nesse caso eu não vou me preocupar muito com velocidade relativa não. Bom, o que a gente vai fazer, galera? Ó, ele quer saber o instante do encontro. Aí o que eu disse para vocês? Que a primeira coisa que a gente vai fazer, sendo bem metódico, é montar as equações horárias. Só que aí tem um porém. Você tem que se ligar que o móvel A sai na frente. Então deixa eu esquematizar a situação. Você tem então, ó, na hora que o móvel B começa a se movimentar, tá, com a velocidade B dele, o A já está aqui na frente. O A já está bem aqui. Aí qual é a primeira coisa nesse tipo de problema que você precisa fazer? Você precisa, antes de mais nada, determinar qual é a posição do A quando o B se movimenta. Ou melhor, a gente pode pensar na distância entre os móveis. Essa distância, claro, é quando o B começa a se movimentar. Então veja só, eu tenho aqui, pessoal, que o A tem uma velocidade de 10 metros por segundo e o enunciado me disse que o B só parte 3 segundos depois. Então é assim, ó, o A sai e vai se deslocando. 3 segundos depois que o A se deslocou, que o A saiu daqui e já está nessa posição, o B vai começar a se movimentar. Então, na hora que o B se movimenta, eu preciso determinar qual é a distância que eu tenho inicial entre os móveis. O tempo aqui, pessoal, é de 3 segundos. Então, sem muita dor de cabeça, a gente já sabe, V igual a ΔS sobre ΔT, o V vale 10, o ΔS eu não sei, o tempo vale 3, você vai passar esse 3 multiplicando, vai ficar 10 vezes 3, vai dar 30, né? Deixa eu ver só se eu estou... Só analisar aqui direitinho se eu estou cobrindo o resultado. Estou não, está bem em cima de mim, né, o resultado. Então vai ser 30 aqui, né? Vai ficar o 3 passa multiplicando. Então o ΔS vai ser de 30 metros. Então com isso eu já consegui determinar que a distância é de 30 metros. O que eu vou fazer agora? Hora de ser metódico. Tá? Aí eu vou seguir exatamente aqueles passos que eu disse para vocês. Então, qual é a primeira coisa? Eu vou botar passo 2 porque aquele ali eu tive que fazer antes. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer agora que você tem as informações? Você tem que montar as equações horárias.
certo? E aí o que eu vou dizer para você? Eu vou dizer para você que o B vai sair dessa posição, sempre o último que sai, você diz que é a posição 0. E o primeiro que saiu, você bota na posição que é a distância entre eles, no caso a posição 30, tá bom? Então vamos lá, vou botar os dados do A, vou botar os dados do B, certo? Então para o A, pessoal, lembra que eu preciso de duas coisas, posição inicial e velocidade. A posição inicial do A é a partir do instante que o B sai, é aí que a perseguição começa. Então a posição inicial do A, se você olhar bem aqui, vale 30 metros. E a velocidade do A já é conhecida, são 10 metros por segundo. E aí o que eu faço? Eu vou pegar aquela formulazinha, tá? Aquela formulazinha que a gente conhece, do S igual a S0 mais V vezes T, e vou só substituir a posição inicial e a velocidade. Como é que fica isso no caso do A? Eu vou dizer para você que a posição do A é igual a posição inicial, que no caso é 30 para o A, mais a velocidade do A, que vale 10, vezes o tempo, e aí o tempo é variável, vai ficar desse jeito. Ó. Montei a equação horária do A. O que eu faço agora? A mesma coisa, só que dessa vez para o móvel B. Então veja só, qual é a posição inicial do B? O B, pessoal, vai sair bem dali, ó, posição 0. Então a posição inicial do B é 0. Qual é a velocidade do B? Se você não lembrar, está lá no primeiro slide, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É 30 metros por segundo, tá? A gente já tinha marcado, eu estou em cima da informação. Mas é 30 metros por segundo, que são 108 km por hora. Então, 30 metros por segundo. Resultado, posição do B é igual a posição inicial do B, que é 0. Esse 0 você nem precisa botar. Subentende-se que é 0. Mais velocidade vezes tempo. Velocidade é 30 e tempo é t. Pronto, galera. Tá aí, nós temos as duas equações horárias. Eu vou abrir aqui mais um slide para a gente completar. E aí eu vou partir dessas equações horárias, tá? 30 mais 10t, 30 vezes t. 30 mais 10t, 30 vezes t. Então as equações que nós temos são essas, ó. A posição do A, tá? Então vai ficar 30 mais 10 vezes t, e a posição do B, apenas 30 vezes t. Só dar uma conferida se é isso mesmo. 30 mais 10t, 30t. Exatamente. Aí o que eu faço agora? É o terceiro passo da questão, mas é o passo 2 daquele procedimento. O que eu vou fazer? Quando eles se encontram, é quando eles têm a mesma posição. Posição de A igual a posição de B. Quem é a posição de A? Posição de A é essa turma toda. Posição de B, essa outra turma aqui. Então eu vou igualar esses resultados. Eu vou dizer para você que 30 mais 10 vezes t é igual a 30 vezes t. Você vai notar que a única coisa que eu não tenho aqui é o tempo. E dá para a gente descobrir operando aí essa equaçãozinha. Então, esse procedimento vai me dar exatamente o tempo de encontro. Quanto tempo demorou para os dois se encontrarem? Era exatamente isso que eu tinha anotado lá para vocês. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, pessoal, esse 10t e vou passar para cá. Aí passando para cá ele troca de sinal, ele fica menos. Então nós vamos ter de um lado 30 e do outro 30t menos 10t. Esse 30t menos 10t, você faz só 30 menos 10, fica 20. 20 vezes t. Para finalizar, eu vou pegar o 20 e passar para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o nosso tempo vai ficar como? Ó, vai ficar assim. Vai ficar 30 dividido por 20. Você cancela 0 com 0, 3 sobre 2. O tempo de encontro é igual a 1,5 segundos. Então, rapidinho, eles vão se encontrar. Tá? Só que ele não pediu o tempo, né? Na verdade, esse é o item A. Ó. O item A pediu o instante de encontro, tá? Que é 1,5 segundo. Então, isso tudo que a gente fez foi para a gente identificar o item A. Vamos agora para o item B. O item B pediu a posição do encontro. Aí, como eu disse para vocês, toda vida que ele pedir a posição do encontro, basta você pegar esse número e substituir em qualquer uma das duas equações. Qual que você escolhe? A mais fácil de resolver. Eu vou escolher essa de baixo aqui, do SB, tá bom? Então, SB tá igual a 30 vezes t, e eu sei que no instante 1,5 segundo, ou seja, eu vou substituir o tempo por 1,5, eu sei que eles vão se encontrar. Eu costumo dizer assim, ó, nesses casos. Você troca o 0 pela vírgula. Tá? Então vai ficar 15 vezes 3,
esquece a vírgula, esquece o zero. 15 vezes 3 vai dar 45. Então, a posição de encontro é igual a 45 metros. Pronto, galera. Com isso aqui, a gente finaliza essa questão. Esse é o item B de bola. Bom, vamos aqui para uma última, bem simples. Essa aqui já dá as equações horárias, para a gente finalizar a videoaula de hoje. Ó. Se dois movimentos seguem as funções horárias de posição, tá aqui, e o SB, com unidades do SI, o encontro dos móveis se dá no instante. Então é só a gente fazer o passo 2, que é igualar as equações. O primeiro passo era montar, já está montado. Segundo passo, igualar para achar o tempo. É o que nós vamos fazer. Não vai nem precisar calcular o encontro. Mas só para a gente fazer um comentáriozinho rápido, tá? Então você se liga que os dois movimentos são progressivos, porque as velocidades são positivas. Esse A sai da posição 100, tá? A posição inicial dele é 100. E o B, como não tem nenhum número fora o que multiplica pelo tempo, né, fora o 5, é sinal de que ele sai da posição 0. Então nem bota nada, subentende-se que seja 0. Mas para resolver essa questão é simples, tá? Era só para chamar a atenção para esses detalhes. Você vai dizer que no encontro a posição é a mesma dos dois. Então você vai dizer que 100 mais 4t é igual a 5t. Aí tu vai pegar esse 4t e vai passar para o outro lado, e vai subtrair. Vai ficar 5 menos 4, igual a 1. Então o tempo igual a 100. 100 segundos é o item E. Beleza? Questãozinha bem rápida, bem simplesinha, só para a gente repetir essa aplicação, tá? Então é isso. Ficamos por aqui de encontro de móveis e dessa primeira parte de MRU. Próximo vídeo a gente vai falar já sobre movimentos acelerados. A gente se vê lá. Tchau!